Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, Diálogos com Dani podcast. Para você que está no YouTube, peço que você faça a inscrição no nosso canal, para que você possa acompanhar esse episódio e outros mais no podcast. Para você que está no Spotify, eu peço que você avalie esse episódio, de preferência com 5 estrelas, para que ele possa chegar a mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz, eu confesso que eu me sinto honrada com a presença delas aqui. Quero só ressaltar que a doutora Vanessa não pôde estar conosco por conta de um imprevisto, mas ela será muito bem representada pela doutora Dani, pela doutora Carol, que são idealizadoras do Cine Clube da Morte em Campinas, aqui no interior de São Paulo. São discípulas da doutora Ana Cláudia Quintana e elas vão falar hoje sobre cuidados paliativos. Muitíssimo obrigada pela vida de vocês. Obrigada, Dani. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz, estou muito feliz. Eu quero começar, na verdade, colocando vocês em destaque. Eu estive pela primeira vez esse ano, no início do ano, no Cine Clube da Morte, apresentado por uma amiga. Eu saí de lá bastante impactada, de forma positiva. Claro que é um tema sensível, mas vocês me fizeram enxergar, assim como livros que eu já tinha lido da doutora Ana Cláudia, de que é necessário falar sobre morte. Uhum. Porque falar sobre morte é falar sobre vida, né? Exatamente. É sobre isso. Mas sinto que não são todos que estão preparados, falávamos isso, né, doutora Dani, fora do ar. Mas eu queria o apanhado de vocês, o porquê vocês, vou colocar entre aspas, me permitam, por favor, embaixadoras aqui em Campinas, né, do Cine Clube da Morte. Da onde veio essa ideia, o porquê. E aí fiquem à vontade de vocês se revezarem, quem quiser falar, o tempo é de vocês. Vou começar só a falar um pouquinho sobre o que é, né, o Cine Clube da Morte. Então, o Cine Clube da Morte, ele é, na verdade, uma iniciativa da doutora Ana Cláudia, junto com o Tom Almeida, que é um jornalista de São Paulo, e eles idealizaram esse conceito, né, do Cine Clube da Morte, que teve início lá em São Paulo, na capital, em 2017, onde eles exibiam um filme no Cine Belas Artes. E aí, em seguida do filme, promoviam discussões e conversas sobre morte, sobre luto, adoecimento, sobre a vida, né? De modo geral, porque é isso que você falou, né? Falar sobre morte é falar sobre vida. E aí eles foram observando a necessidade de expandir esse projeto. E aí, em 2022, eles promoveram um chamado, né, para pessoas que quisessem se tornar embaixadores do Cine Clube da Morte em todo o Brasil. E aí eu vi, né, que eles estavam fazendo essa abertura, conversei com a Vanessa falou, vamos, e já sei quem eu vou chamar a Carol, você lembra dela? Lembra? A gente foi residente na mesma época. Então a gente era contemporânea de residência e todas sabíamos que uma e a outra gostava desse assunto. Exato. Mas partiu da Dani, a Dani falou com a Vanessa, Exato. Aí eu fui a terceira a entrar. E aí a gente trouxe para cá essa ideia, nós somos embaixadoras, né, então, do projeto. Nós temos hoje até outras pessoas também, né, a Vivi, a Paty, a Cris Terzi, né, que também está com a gente. Que também suportam o projeto aqui. Sim, exatamente. E aí nós temos promovido, então, essas exibições de filmes seguidas de conversas sinceras, né, como eles dizem, assim, conversas sinceras sobre viver e morrer. Então, é isso. Nós já fizemos aqui, desde 2022, 10 edições em Campinas. Nós temos aí a divulgação pelo nosso Instagram, pelas nossas redes sociais, mas ainda é um projeto, né, que a gente quer que ele... Está caminhando, a gente quer que ele se expanda cada vez mais, porque a gente sente isso que você sentiu, né? E em toda edição a mesma coisa, tanto para as pessoas que estão lá, quanto para a gente, né? A hora que acaba, a gente olha uma para outra, nossa, olha o que aconteceu. Cada vez é diferente, né? E as pessoas pensam que a gente está acostumada com isso, a gente trabalha com isso, lida com a finitude todo dia, né? Então, para elas deve ser tranquilo, não? A gente se emociona toda vez, né, Dani? Exato. E cada vez tem alguém diferente na plateia, não é sempre o mesmo grupo, tá sempre chegando gente diferente. E cada edição, a gente sente a mesma coisa que você sentiu na primeira, Dani. É muito gratificante
a gente aprende Sim. muito, né? A gente Sim, aprende com muito. certeza. Porque eu acho interessante falar. Eu falava um pouquinho aqui fora do ar com a doutora Dani. Me ajude a encontrar a palavra correta, né? Eu vou colocar a partir do meu sentimento. Eu percebo que há resistência em falar sobre esse tema, né? Então, nossa, não quero nem falar de morte, pelo amor de Deus, né? Mas a doutora Dani acho que fez uma observação muito assertiva de que as pessoas mais experientes de vida, mais velhas, vou colocar assim, né? Eu não estou falando da questão pejorativa, não. Sim. Elas estão mais propensas a falarem sobre isso, né? Para vocês, o que vocês acham que é a principal dificuldade? Como é que a gente pode iniciar essa conversa sobre morte com as pessoas que estão próximo da gente, né? Como que eu posso começar esse diálogo? Para quem, de repente, está nos vendo, nos ouvindo, e fala, tá, e como que eu posso fazer? O que vocês acham? Tem razão, né? Isso que você falou, Dani, que para as pessoas mais velhas parece que é mais fácil. A Dani, que é geriatra, pode falar. Ou para pessoas muito doentes, né? Que tem alguma doença muito grave, né? Como eu sou oncologista, eu também lido com esse tipo de coisa no meu dia a dia, sempre. É porque acho que daí cai a ficha, né? Quem é idoso, a lei da vida é nascer, crescer, trabalhar, ter filhos, formar família e morrer. E quando você está com uma doença muito grave, também você automaticamente pensa no morrer, né? Então, para essas pessoas, tanto os idosos quanto quem sofre de doença grave, realmente eles já sentem água batendo no bumbum, né? Mas, em geral, a nossa vida é tão corrida que a gente não pensa mesmo, né, Dani? E um dos motivos de fazer o Cineclube da Morte foi esse. Falar claramente sobre isso. Uma das maneiras é falar claramente. Teve gente que se assustou, né? Já com o nome de morte, né, Dani? Cineclube da Morte. Muda o nome. Já pediram pra gente mudar o nome. Pediram pra gente, muda o nome. Não, isso não é legal. Cineclube da Morte, não é, assusta. Né? Teve gente que já verbalizou isso, inclusive, né? Para ver o quanto é difícil. E muito se dá pela cultura, né? Na cultura do nosso país, pelas famílias, né? O jeito que cada família lida com isso, né? Mas até o nome, Cineclube da Morte, já pediram para a gente mudar porque assustava. Então, a nossa forma de ajudar, isso que você perguntou, como motivar as pessoas a conversar sobre isso, né? O primeiro é um nome mesmo, Cineclube da Morte, para chamar atenção. Isso mesmo. É o primeiro, para a pessoa perguntar, não, mas o que é isso? Vai falar de morte? Vai falar de morte. Vai falar de morte. Vai falar de morte, começa aí. E aí tem o filme, né? A arte, isso é muito legal. Não só o filme, a gente usa o filme, né? Mas qualquer forma de arte é muito importante para a gente falar sobre os nossos sentimentos. Às vezes a gente tem dificuldade de verbalizar, mas assistir um filme, ouvir uma música, escrever um texto. Ah, tá bom, eu tenho dificuldade de falar sobre isso, mas escreve. Escreve, né? Você quer falar, né, com alguém que você tanto gosta, veio esse sentimento de finitude, quer resolver conflitos, escreve, toca uma música, né? Tem o joguinho, Dani, você quer falar? Eu lembrei do joguinho, que a Dani até existe um jogo para falar sobre isso. A Dani levou em um dos cineclubes. Ah, Dani? Diga, tem doutora. um jogo que ele se chama Cartas na Mesa. Tá. É um jogo, ele está à venda, inclusive, no site da Sociedade de Geriatria e Gerontologia do Brasil. Tá. Então, esse jogo, ele é justamente para trazer à tona questões importantes sobre a vida e o que a pessoa em si considera importante nos últimos momentos dela. Tá. E aí, eu queria até resgatar, né? A gente traz isso como uma forma de abrir o caminho. Tá. Mas eu acho que se for trazer, assim, na realidade, o que a gente precisa é conviver mais com as pessoas que são importantes pra gente, né? A gente tem se distanciado muito das pessoas que são do nosso núcleo, né? Então, mesmo em família, se a gente assistir um filme, vamos falar sobre esse filme depois. Porque se a arte desperta essa emoção na gente, que emoção despertou em você, né? O que isso fez você pensar?
Porque é daí que surge a gente entender o que é importante para aquela pessoa. Né? Tá. Então, essas conversas sobre viver e morrer, elas são conversas profundas porque elas falam sobre o que a gente sente. E o que eu sinto é diferente do que você sente, Sim. é diferente do que a Carol Sim. sente, Sim. né? Independente da idade, do momento que a gente está passando, cada um tem a sua experiência de vida, né? Tudo que acumulou ao longo dos anos. E o que a gente tem, na verdade, é que conviver mais. É falar sobre essas coisas que são realmente importantes, né? E não precisa necessariamente ter a morte à nossa frente para falar sobre isso, mas isso desencadeia uma aceleração, né, do processo. A gente quer resolver coisas rápido porque sabe que nossa hora está chegando, mas na verdade a gente não sabe, né? Não sabe. Ninguém sabe, Ninguém né? sabe, exatamente. Né? Eu ia falar, o idoso é porque sabe que está chegando, alguém com uma doença crônica sabe, mas na verdade ninguém sabe, né? A gente não sabe se vai sair daqui, vai ser atropelado, a gente não sabe. Então não tem que esperar, igual a Dani falou, esses momentos. A gente tem que fazer isso uma rotina. Exato. Né? Do mesmo jeito que a gente conversa sobre o trabalho em casa, conversa, exatamente, conversa sobre o trabalho, conversa sobre uma comida que gosta, conversa sobre o que encontrou fulano na rua hoje, a gente tem que conversar sobre finitude também, sobre nossos desejos. Vocês sabem que me ocorre aqui, vou fazer só um parênteses, porque depois quero perguntar uma coisa para vocês. Me ocorre duas coisas. Primeiro, nós ocidentais é que temos dificuldade em falar sobre morte, porque os orientais, né, o pessoal do Oriente, fala disso com muita naturalidade, isso é uma passagem, né? A minha, vou dizer assim, eu não tenho uma religião definida, mas eu tenho uma espiritualidade muito sensível, e eu acredito que não acaba aqui, né? Nós somos energia e seguimos em outro plano desenvolvendo. O que não resolvemos aqui, não tenha, né, o engano de que depois eu vou para o céu. Não, bem, você vai ter que resolver o que você deixou de resolver aqui. Volta né? Volta aqui, você vai ter que resolver aqui. Mas esse é o paralelo. E o outro, que essa mesma amiga que me levou até o Cineclube, ela disse assim para mim um dia: Dani, você já fez a sua pastinha da morte? Aí eu falei... Pastinha. Eu nunca pensei nisso. O que é a pastinha da morte? Aí ela me explicou. Que eram os documentos, onde estavam os documentos, o testamento, as senhas. Cheguei em casa, falei assim, meu marido, viu? Nós não temos a pastinha da morte. Aí ele virou e falou assim para mim, o que é a pastinha da morte, Dani? Aí eu expliquei para ele, olha, a pastinha da morte é isso. E falou, nossa, nós não temos mesmo. Eu falei, nossa, a gente precisa fazer? E falou, nossa, precisamos fazer. Ai, e que fizemos. legal. Fizemos, Que legal. Fizemos. E hoje sabemos, Tá tudo né? Tá tudo certo. Você conseguiu conversar com seu marido sobre isso. E a gente sempre fala, né? Sobre isso. Talvez seja mais fácil com ele, porque ele perdeu o pai há mais de 25 anos. E isso é muito fácil. Então, é uma realidade que ele já viveu. Então, foi muito fácil falar. Então, nós temos hoje a nossa pastinha da morte, né? Que sabemos onde está, tanto eu quanto ele. Vamos lá acessar numa eventualidade. E está tudo bem, ninguém falou, nossa, que desespero. Não é isso, né? Sim. Não é isso. Mas aí eu quero voltar com vocês. Na experiência de vocês, principalmente, doutora Carol, você que está na oncologia, doutora Dani com a geriatria, quais são os principais sentimentos ou as ideias que passam pela cabeça de pessoas que estão mais próximas, cronologicamente, da finitude? O que elas pensam? O que passa pela cabeça? Eu já estive próximo a uma pessoa e na minha referencial eu sei o que passa, mas existe muito arrependimento, existe coisas que deveria ter feito e não fez, existe alguém que precisa abraçar antes de partir. Como que é? Me digam. Quer falar primeiro? Pode falar. Na verdade, tem até um estudo, né? Lembra esse estudo que fizeram, Dani? E que perguntavam, né, para as pessoas que estavam no leito de morte, na terminalidade, independente da doença. Eram pacientes com doenças crônicas que a gente sabia que ia morrer, que estava prestes a morrer.
E a maioria das pessoas se arrepende de coisas, na verdade, que não fez do que fez. E todas essas coisas envolvem coisas simples do dia a dia. É isso que a Dani falou, que é estar perto de gente que ama. Eu devia ter dito mais eu te amo, devia ter ficado mais perto dos meus filhos, dos meus netos, dos meus pais, né, dos meus amigos. São coisas muito simples do dia a dia, que com a correria do dia a gente não repara. Não dá esse valor, né? Isso, exatamente. E, assim, eu sempre brinco que eu sou uma privilegiada, na verdade, de ser oncologista, né? Todo mundo olha para mim e ser oncologista, coitada, né? Todo, nossa, ai, difícil. E, na verdade, não. É um presente, na verdade. Porque eu participo desse processo das pessoas e ajudo elas, nem que seja no finalzinho da vida, resgatarem isso. Então, poder ver, né? Você também, né, Dani? Poder ver a pessoa morrer bem. E o que é morrer bem? A gente pensa em morrer bem, morrer sem dor, morrer sem falta de ar. Não, o principal do morrer... O que é morrer bem, o que é morrer bem? O principal de morrer bem é a pessoa tentar resgatar esses arrependimentos, perdoar os outros e, principalmente, se perdoar. Nossa. Se perdoar. O mais bonito. É o mais bonito, me emociona mesmo. E graças a Deus, assim, eu tenho 16 anos de formada, já tenho desde 2010, que eu tô todo dia na oncologia, vejo paciente oncológico todo dia, desde 2010, que quando eu comecei minha residência. A maioria, graças a Deus, consegue, a doença crônica, né, o câncer te dá essa oportunidade. Então, chega a ser bonito, né? As pessoas sempre comemoram o nascimento e todo mundo vai morrer. Por que tem que ser uma coisa ruim? Então, os meus pacientes também, graças a Deus, é um momento que, apesar de triste por conta da saudade que vai deixar, é muito bonito e é leve para a maioria das pessoas quando elas conseguem fazer esse resgate, de perdoar os outros, de dizer o que queria dizer e se perdoar, que é o principal. Se perdoar, porque a gente tem muitos arrependimentos, né? E a pessoa entender que ela fez o melhor que ela pôde, né? E se perdoar... É muito bonito, né? Fechamento de um ciclo, o fechamento assim, né? de um ciclo, um ciclo exatamente. completo. Sim. De aprendizado, né? Muito bonito mesmo. Então, eu posso entender... Olha, eu já com minhas divagações aqui, tô pensando já. Eu tô saindo, eu tô igual quando eu saio lá do Cineclube. Eu posso entender, se é que vocês, assim, me respondam da forma que vocês entendem, né? Ou que vocês vivenciam, acho que é melhor. Eu posso entender que somos preparados para a morte? Eu acho que algumas doenças, elas proporcionam que a gente se prepare para a morte. Tá. E aí, acho que a Carol vê muito bem isso, porque o câncer, ele é uma doença que a gente já sabe que é uma doença grave, que dificilmente vai ter uma cura, então a gente já repensa muitas coisas no diagnóstico de câncer, né? Ao contrário de outras doenças que muitas pessoas têm, mas que elas não associam à morte. Então, por exemplo, a hipertensão, por exemplo, é uma doença crônica que ela pode gerar insuficiência cardíaca, que pode gerar morte. Mas a pessoa que é hipertensa, ela não pensa na morte. Então, eu acho que esse insight, ele fica muito mais claro no câncer, né? Que é uma doença que as pessoas temem, que tem todo um tabu. É estigmatizado. Então, na verdade, assim, eu acho que o que a Carol falou é muito bonito, porque a gente, como médico que cuida dessas pessoas que estão mais próximas da morte, a gente tem a oportunidade de ver o que elas aprendem e aprender muito com elas, sem estar na posição que elas estão. E eu acho que muito da ideia do Cineclube é isso, né? É trazer essa potência, essa força que tem da gente saber que está prestes a morrer sem estar com uma doença grave. Então, a gente tem essa possibilidade na nossa mão de poder viver toda esse poder que a gente tem todos os dias, sem estar com uma doença grave. Então, isso eu acho muito legal da nossa profissão. Acho, assim, um grandíssimo privilégio mesmo. E é isso, o Cineclube é isso. A gente quer que as pessoas vejam a possibilidade que elas têm de viver muito intensamente. É o viver o agora, né, doutora Dani? É muito presente. Viver o agora. Independente, né, onde você esteja. Exato. Enquanto cuidados paliativos, porque isso é bastante recente aqui no Brasil, né? Não é uma coisa que, nossa, estamos habituados. Eu acho que existem até dúvidas, me corrijam, por favor, doutoras. Existem dúvidas, o que é cuidado paliativo, né?
o que consiste o cuidado paliativo. Se vocês puderem colocar para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, o que é o cuidado paliativo? O cuidado paliativo, ele é mesmo uma especialidade mais recente, e a definição do cuidado paliativo, ela vai no cuidado da pessoa como um todo, né? Principalmente no alívio de sintomas de pessoas que têm doenças graves e que ameaçam a continuidade da vida. E esse alívio de sintomas, ele vai muito além do sintoma físico, né? Então, o sintoma físico, os sintomas mentais, espirituais, sociais, porque daí esse cuidado, ele não é um cuidado só para a pessoa doente, é um cuidado para toda a família, todo o núcleo que está envolvido nessa pessoa que adoece. Então, um cuidado muito completo. Multidisciplinar. Sim. Ninguém faz cuidado paliativo sozinho, né? E que também não acaba quando a pessoa falece. Ela continua depois que a pessoa morre. Porque continua com os familiares, com a rede, com os vizinhos, né? Com aquela rede de cuidado. Então, é muito amplo. E o que tem ainda é muito estigma, né, Dani? Quando fala em cuidados paliativos, quer dizer, tá morrendo. Não. Cuidados paliativos não é sinônimo de terminalidade. Isso é uma confusão muito grande. Isso que eu queria perguntar, doutora, Isso, então, se tá em cuidados paliativos é porque tá morrendo. Não. É igual a doutora Dani falou. Cuidados paliativos é uma oferta de cuidado para qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença crônica ameaçadora da vida. Né? Então, insuficiência cardíaca, né? Que é uma doença incurável. Tem paciente aí vivo há 10 anos com insuficiência cardíaca. Mesmo câncer, né? Que ainda é super estigmatizado. O câncer está virando uma doença crônica. Então, eu tenho pacientes com câncer metastáticos, né? Incuráveis, vivos há 10 anos. Então, eles recebem o tratamento convencional mais o tratamento de cuidados paliativos, andar junto, né? E eles estão aí, tem uma sobrevida grande, apesar de ter uma doença crônica incurável. Então, isso também a gente tem que deixar claro para não confundir, né? Porque falar, tá em cuidados paliativos. Eu não quero. Eu não quero receber cuidados paliativos, porque pensa que está morrendo, é igual terminalidade. E pensa que vai cancelar o tratamento que tem uma proposta curativa, que tem uma proposta... Então, uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. Tem um estudo muito famoso em oncologia com câncer de pulmão, pacientes com câncer de pulmão. Pegaram pacientes com câncer de pulmão avançado, incurável, ofereceram quimioterapia, dividiram em 2 grupos, quimioterapia para os 2 grupos e cuidados paliativos para um grupo só. Então, o primeiro grupo recebeu quimioterapia, o segundo grupo, cuidados paliativos e quimioterapia, desde o início. O grupo que recebeu quimioterapia e cuidados paliativos viveu mais e melhor do que o grupo que recebeu só quimioterapia. Então, cuidados paliativos andar junto com o tratamento convencional. E uma hora que o tratamento convencional não estiver mais agindo, o cuidados paliativos continua e continua, inclusive, depois que a pessoa morrer. Então, eu posso entender. Cuidados paliativos, me corrijam, doutoras. Fisioterapia. Sim, é muito. Fonoaudiologia, Nutrição, né? A nutrição. Posso falar também sobre o acompanhamento psicológico, né? Posso falar aqui do acompanhamento espiritual. Sim. Frisar que não tem nada a ver com religião. Exatamente. É isso, né, doutora? Isso. Não tem nada a ver com religião. Pode ter a ver com religião. Pode ter, mas não necessariamente precisa ser de uma religião XPTO. Não, é o que fazer sentido para aquela pessoa. Para aquela pessoa. A espiritualidade para aquela pessoa ali. Então, tudo isso ela pode ter adicionado o tratamento dessa doença crônica. O que a gente tem, até um gráfico também bastante ilustrativo, né? No começo, quando a pessoa teve o diagnóstico dessa doença incurável, ela tem uma grande proporção de tratamento que provoca a modificação da doença e o cuidado paliativo começando. Ao longo do tempo, quando essa doença vai se tornando mais grave, as possibilidades de tratamento curativo ou de modificação da doença vão ficando menores, vai aumentando a proporção de cuidado paliativo. Até que lá no final, nos últimos dias, nas últimas semanas, talvez meses de vida, o cuidado paliativo vai estar muito grande, tomando a maior parte do espaço, do tempo, né, da importância, e o cuidado curativo vai ficando cada vez menor. Né? Então, a importância do cuidado paliativo ela vai aumentando conforme vai diminuindo a importância do tratamento curativo. Olha que interessante. Uma coisa não exclui a outra, isso a gente...
é um trabalho também, né, de informar a população, todo mundo, para parar esse preconceito com cuidados paliativos, Exatamente. né? Porque existe, né? Porque é o que vocês disseram no início. Todo mundo acha que, cuidado paliativo, então eu vou morrer, Tá não morrendo. quero. Sim. Está morrendo. Você está morrendo. E não é isso, né? Não. E isso, assim, é uma coisa que não é só difícil para as pessoas, para os pacientes, é difícil para os médicos também. Isso. Porque nós, da nossa geração, nós não tivemos cuidado paliativo na graduação. Então, os nossos colegas cirurgiões, ortopedistas, alguns oncologistas, Sim. alguns geriatras, todas as especialidades que formaram na nossa geração e antes, não têm essa habilidade de comunicação com o cuidado paliativo. Né? Então, às vezes, a gente tem que ensinar, e o paliativista, ele precisa sempre estar reforçando as ideias do que é cuidado paliativo, né? Das propostas, do cuidado, porque muita gente ainda resiste a receber não, meu paciente não é paliativo, meu paciente ele tem esse tratamento para fazer. Tá, mas junto com esse tratamento, a gente pode acrescentar o cuidado paliativo para promover conforto, para promover melhora dos sintomas, um cuidado mais integral. Então, isso é uma conversa que não é só com os pacientes, é conversa com os colegas médicos, com o colega da saúde, equipe, né? Isso. E vocês acham que também há essa falta de informação para os colegas médicos, por conta disso que vocês falaram, não tiveram essa informação, né? É um pouco de falta de informação, igual a Dani falou mesmo, e né, por conta da nossa formação, como foi feita, e por conta de tabu mesmo, e de medo, porque quando a gente fala com outros sobre morte, quando a gente discute finitude, isso mexe na gente também, né, Dani? Então, é uma coisa difícil. Então, é melhor, né, pro colega médico, mesmo para os enfermeiros, quem está ali todo dia, é muito mais fácil o negar, e isso às vezes é um negar inconsciente, é melhor negar, porque quando eu entro em contato com aquilo mexe comigo também. Então, não, é muito mais fácil eu ir lá e só prescrever a quimioterapia, e pronto, né, minha parte técnica, né, estudiosa, cientista, é muito mais fácil ir lá, né, Dani? É muito mais fácil a Dani ir lá e dar uma receita ali de remédio para o coração, de remédio para pressão, do que a gente sentar e ficar ali meia hora falando sobre desejos, expectativas e finitude e não cura, e o que a gente pode fazer para melhorar a sua vida, porque isso daí também mexe comigo. Né? Então, tem isso que é a falta de informação mesmo dos colegas, mas tem a questão cultural, né? a resistência cultural, né? É isso. Me dá uma outra questão aqui. Então, doutora, por exemplo, do que vocês estão falando, o médico que, veja se eu estou errado no meu raciocínio, o médico que consegue ter esse diálogo mais franco, né? Tem esse repertório, chamar assim, né? Ou desenvolveu esse repertório, ele ajuda no tratamento do paciente, falando claramente, colocando as expectativas, isso ajuda? Ajuda muito, Dani, porque a gente consegue informar de uma maneira mais clara e objetiva o porquê ele está recebendo aquele tratamento e qual é o objetivo daquele tratamento. A gente tem muitos pacientes, por exemplo, que estão fazendo uma quimioterapia achando que eles vão ser curados. Quando aquela quimioterapia não tem intenção de cura, ela tem intenção de melhorar a qualidade de vida Do paciente? do paciente. Então, eu acho que esse alinhamento das expectativas e essa franqueza, né? A gente tem que ter essa honestidade de falar para o paciente, a sua doença não tem cura. A sua doença vai continuar, mas a gente vai ter o objetivo de cuidar de você, né? Da sua pessoa, não só do seu câncer. A gente vai cuidar da sua pessoa e vai promover uma melhor qualidade de vida, vai promover que você talvez até viva um pouco mais, exatamente. A gente consegue aumentar a sobrevida. Aumenta, né? O seu tempo de vida, um tempo de vida com qualidade. Né? Mas a sua doença vai continuar lá. Isso. E quando há essa honestidade, o paciente também acabou aquilo, né? Do médico ser detentor do conhecimento e ele impor um tratamento. Não, o paciente, a gente faz o plano terapêutico junto com o paciente. É trocar ideia. Eu não sou detentora de todo o conhecimento. Imagina, quem sabe mais da vida da Dani do que a própria Dani, né? As suas dores, as suas alegrias, os seus desejos, a sua dinâmica familiar, a sua espiritualidade. Então, tudo isso entra na decisão terapêutica, né? Então, a decisão é conjunta, é compartilhada. E a gente sempre é sincero. Até porque, né, Carol, às vezes as duas pessoas da mesma idade, com a mesma doença, cada um a vai de gente um jeito. escolhe tratamento diferente, porque a gente tem que entender o que é importante para ela, né? Sim. E baseado nos valores da pessoa, isso também faz parte da nossa decisão,
né? Então, para qualquer doença, a gente tem que entender o que é importante para a pessoa para poder oferecer o melhor tratamento. Né? Então, nós estamos falando aqui sobre sutilezas, não é? Sobre sutilezas. E aí, eu me corrijam se eu estiver errada. Nós estamos falando de sutilezas, nós estamos falando de coisas que não foram aprendidas, né? Até então, na graduação. Hoje tem as pós-graduação em cuidados paliativos, então há mais informações, né, disponível. Mas os médicos não foram ensinados, entre aspas, a ter essa sutilidade para falar com o paciente. Claro que alguns vão ter de maneira natural, genuína, é dele, né? Outros precisam desenvolver. Sim. E eu vejo, acompanhando vocês, vocês desenvolveram ou é de vocês essa sutileza? Porque é das três. é das três, né? Não é assim, eu estou falando aqui realmente o que eu percebo, tá? Vocês parece que olham um pouco mais, aquele olhar, pera, deixa eu ver o que mais que tem ali. Ela está me falando, tá? Ou o paciente está me falando, mas peraí, deixa eu ver o que mais que tem ali, sabe? Aquela escuta ativa mesmo que eu estou falando, né? Vocês desenvolveram ou é nato de vocês? Quer falar Eu, primeiro? na minha opinião, eu estou desenvolvendo. Desenvolvendo. Sempre, né? Eu acho que é parte do nosso interesse de começar a desenvolver, né? E isso pode começar em qualquer momento, né? Eu posso, em qualquer momento, perceber que, poxa, que legal, ela está fazendo isso. Eu também quero, né? E isso contamina, Sim. né? Então, eu acho que é uma busca contínua. Porque pode ter um dia que eu tô virada, eu vou falar uma besteira, né? Mas eu vou me desculpar, vou me retratar. No outro dia eu vou tentar de novo, eu vou tentar ser melhor. E eu acho que é uma busca infinita. Sim. Eu acho que são as duas coisas, né? Claro que tem pessoas que vão ter mais facilidade para isso, né? O perfil de cada um, né? Cada um é de um jeito, tem habilidades diferentes. Do mesmo jeito que um colega consegue fazer uma ausculta cardíaca, tem uma sensibilidade no ouvido melhor, talvez essa coisa da comunicação seja melhor em outros, né? Eu sempre gostei, né, de conversar, de falar com gente, né? E sempre gostei do assunto também para estudar. Mas o que a gente precisa conscientizar, né, não só os médicos, mas todos os profissionais da área de saúde, que existem habilidades que podem ser treinadas e podem ser aprendidas, né? E a arte, aí voltando já para o começo da conversa do Cineclube, e a arte, ao meu ver, é o grande caminho, né? A gente já começou em algumas faculdades de medicina usar atores, né? O pessoal da artes cênicas para ajudar o aluno a desenvolver essas características, né? Desenvolver empatia, desenvolver a habilidade da ausculta, né? Da escuta, né? Aquela escuta terapêutica. Então, existem vários cursos, existem várias formas como a arte pode ajudar. Então, assistir filmes é uma delas, filmes com essa temática. Então, o que a gente tem que saber é que, beleza, né? Tem isso de cada um ter a sensibilidade ou não, né? E gostar ou não de se aprofundar nesse tipo de conversa. Mas é uma habilidade que pode e deve ser treinada. Então, a gente tem que conscientizar, né, Dani? Esse tanto de faculdade de medicina abrindo, né? Que isso é uma habilidade que deve ser treinada. E eu vejo que, apesar de eu gostar muito disso, escolher oncologia, um dos motivos é por isso, é para lidar com isso. Mas eu vejo que muito do meu sofrimento, né, enquanto médica, enquanto ser humano, poderia ter sido evitado se eu tivesse sido melhor treinada, se eu tivesse tido oportunidade para falar sobre isso durante a residência, né? Ou mesmo na graduação, teria sido evitado o meu sofrimento enquanto pessoa e profissional, e eu teria sido uma médica melhor por conta disso. Então, eu continuo treinando todo dia, né? É óbvio que hoje eu dou uma notícia muito melhor do que eu dou há 15 anos atrás, do que eu dava há 15 anos atrás. Mas a gente ainda é surpreendido, né, Dani? Sim. A gente ainda fica meio sem resposta, Então, a gente continua estudando isso, né? Porque a gente tem 15 anos de formada que a gente parou de estudar. A pergunta que eu ia fazer é justamente isso. Como é dar a notícia da finitude física daquela pessoa? Né? Eu estou colocando isso porque isso é realmente o que eu acredito, tá, doutoras? Assim, eu acho que há uma finitude física, né? E depois iremos para outro lugar
continuarmos nosso aprendizado, né? Mas como é dar a notícia dessa finitude física à família? Eu entendo que, obviamente, é muito difícil, deve doer muito, a gente deve buscar palavras, acho eu. Me digam como é que é isso para vocês? Existem técnicas, né? Existem protocolos para comunicação de más notícias, a gente estuda tudo isso, tem todos os treinamentos para isso. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai adquirindo a sensibilidade de olhar o ambiente, né? De olhar o sofrimento de cada pessoa que está ali, não só a pessoa que está doente, mas a família, quem está cuidando, né? Muitas vezes a equipe que cuida também dentro do hospital ou fora sofre muito. Então, é muito da sensibilidade do ambiente e a gente ir introduzindo aos poucos a notícia, o como a gente vai cuidar disso, quais são as nossas impressões, ouvir principalmente, né? Eu acho que às vezes as famílias ficam muito receosas, não fala porque ele não sabe que está doente, ou não sabe que está morrendo, ele não sabe que não tem mais cura. E muitas vezes a pessoa já sabe muito mais coisa do que a família pensa que sabe, né? Porque fica esse diálogo abafado, essa conversa não feita, né? E eu acho que é essa troca, é diálogo, é ouvir, é falar um pouco, ouvir mais um pouco, fala um pouco, ouve um pouco, né? E tentar cuidar de todos os sentimentos ali que estão sensíveis, né? Estão à flor da pele. Essa coisa do abafar que vocês estão falando é engraçado, né? Mas eu estou falando engraçado, não estou... Curioso. Perdão, isso, doutora, desculpe, a palavra melhor é curioso. Me perdoe, exatamente, é curioso. Porque ninguém quer falar sobre isso e, por vezes, o paciente já está lá na frente. Ele já sabe de muita coisa, ele já entendeu, né? Ele já entendeu. Sim. Ele já está ali naquele processo introspectivo dele, que a doutora Carol comentou. Sim. E aí a família que está achando que não está sabendo, né? Querendo esconder o que já é descoberto há muito tempo. Não é engraçado isso, né? Que na maioria das vezes a família não quer... É porque exatamente o que eu falei, porque mexe. Quando eu toco no assunto, mexe comigo. Ela fala que está se preocupando, às vezes, com um paciente, né? Não, ele não quer, não pode saber. Na verdade, a dificuldade é minha de lidar com aquilo. Com o sofrimento do outro. Com o sofrimento do outro. Imagina, o meu pai está morrendo, o que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou fazer? Então, muitas vezes a gente aprende a acolher essa dor do outro que está do lado, né? Que vários reagem dessa forma, vão me esconder. Tem vários familiares que reagem com agressividade. Né? Às vezes são agressivos com o médico ou com alguém da equipe de saúde. Mas as pessoas estão sofrendo. E, na maioria das vezes, é porque não sabe lidar com o próprio sofrimento. Sim. Porque não tem nem para si o que é definição da morte, o que espera da morte. Imagina do outro, que eu amo, que está ali do meu lado, né? Então, mais uma vez, por isso a importância da gente abordar esses assuntos no cotidiano com as pessoas que são importantes para a gente, quem a gente ama, para ficar natural mesmo poder falar sobre isso. Porque senão a Dani está doente, eu sou a mãe da Dani. E eu amo a Dani me ama, mas eu não quero falar com a Dani sobre isso porque isso me faz sofrer. Aí a Dani fica lá quietinha sofrendo, fica as duas sofrendo, e as duas se amam e as duas querem se ajudar, né? Por causa desse tabu, né? Distancia. É isso. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai acabando com essa cultura, né, Sim. Dani? Com esse tabu e vai aproximando mais as pessoas. Os filmes que são selecionados, né, para passar, de uma sensibilidade, de uma sutileza, de uma inteligência, não é? Porque, assim, são filmes que eles conversam com a gente, né? O tempo todo, né? Por exemplo, eu acho que me corrijam, doutora Zum, que eu já tinha visto que era Beleza Oculta, né? Eu estava pensando do Will Smith, foi um dos que eu mais gostei. Beleza Oculta. E eu vou contar a minha experiência. Falei assim, nossa, eu já assisti esse filme. Eu fui lá. Foi a mesma eu fui lá e falei assim, nossa, mas eu já vi esse filme. Aí essa amiga falou, já? E é bom? Eu falei assim, sim, o filme é ótimo. Né? Mas eu falei, tá bom, vamos ver. Já vi o filme, vou ver de novo. Mas, gente, não
Foi Não. outra experiência, né? Foi a mesma Não. coisa que aconteceu com a gente. Na hora né? que eu assisti de novo, me deu um outro insight, Muitos. né? Que eu não tinha pensado da primeira vez. Uhum. Falei, gente, mas como assim? E eu já tinha visto. Era como você ler um livro pela segunda vez, Exato. depois de algum tempo, né? Aham. E você fala assim, mas peraí, eu não tinha Prestado visto essa atenção. mensagem, né? Não tinha pensado nisso. E eu falei assim, olhei para a amiga e falei, não acredito. Falei, mas eu não tinha essa percepção quando eu vi a primeira vez. Aí ela falou assim para mim, bem-vinda, Dani, você está no Cineclube da Morte. Aí eu falei, Que legal. Enfim, aí cada um coloca a sua percepção. Queria colocar aqui quem está nos vendo, nos assistindo, que é espontâneo, né? Sim. Ninguém é forçado a nada, né? Uhum. Mas é tudo espontâneo. Então, as pessoas colocam aquilo que elas sentiram ou vivenciaram em termos de experiência com o filme ou né, já vivenciada. E parece assim que você pega o novelo e você puxa. Exato. No que você puxa o novelo, vai saindo, né? Aí você vai ouvindo a história, de repente, da pessoa, ou que aquilo reverberou nela enquanto filme. Você fala, nossa. Aí você fica no seu diálogo interno. Isso. É. Que foi assim que eu cheguei em casa. Sim. Ainda disse pro meu marido, você não tem noção. Que Né? legal. E aí ele falou assim para mim, eu não estou ainda preparado para isso. Eu falei, não, tudo bem. No dia que você estiver preparado, Sim. nós vamos juntos. Uhum. Mas é sobre isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Como a doutora Carol diz, a arte é uma forma de você colocar o assunto em pauta. Sim. E mobilizar dentro E mobilizar dentro. Uhum. Né? E acho que a condução de vocês três, porque, me permitam, vocês enquanto médicas, vocês se humanizam junto com a gente ali. Eu acho muito interessante isso, porque vocês não ficam na postura de médicas ali. Vocês estão humanizadas com a gente, né? E eu falei assim, gente, isso é muito interessante. É muito mesmo, né? E eu acho que, assim, é isso que você falou. A gente já tinha assistido o filme e só a mudança de perspectiva, né? De uma olhada no filme e a segunda assistida já é muito poderosa. Imagina, né? Com todas as experiências compartilhadas, né? É muita novidade, é muita informação, é muita emoção, né? Ali junta. Sim. É muita emoção. E aí você sai de lá, não sei, veja se a minha percepção é como as outras pessoas. Eu falei assim pro meu marido, nossa, olha, o fulano, Beltrano, não sei o que, né? Precisa estar lá. Precisa ir no Ajudar, né? né? Vou chamar. Precisa ir no Cineclube da Morte. Aí ele falou assim, Dani, entendo, mas será que eles estão preparados? Aí eu fico pensando, né? Me dá aquele tempinho. Eu falei, acho que não sei. Acho que não difícil, sei. né? Né? Nem que sim, nem que não, mas acho que não sei. Por conta de tudo aquilo que falávamos. Da dificuldade das pessoas estarem abertas. Né? Por outro lado, a morte é a forma da gente estar presente no hoje. Isso. E a gente não se dá conta porque nós estamos no automático. Isso. Né? Nós estamos no automático. Sim. Exatamente isso, né? Não é? No O automático. paciente velhinho lá no hospital, cheio de soro, para ele é fácil perceber, né? Imagina, eu tô no hospital, eu tô velhinho, eu tô recebendo remédio, eu vou morrer logo. Mas a gente aqui, quem imagina. Tô pensa trabalhando, tô cuidando nisso hoje, disso. a galera pensou Não que é? ia morrer hoje? Não. Não, A galera que nada. tá trabalhando, não, a gente não pensa. E a gente devia pensar. A gente devia acordar todo dia e pensar. Sabe quem não deixa a gente pensar? Eu acho que o nosso ego não deixa pensar. A nossa alma já sabe. Sim. O data da nossa partida, a nossa alma já sabe. É. Agora, nosso ego insiste em contradizer o que a alma já sabe, não é? Eu acho que é isso. E aí a gente acaba se perdendo, né? Porque quando a gente pensa que a gente vai morrer, a gente realinha tudo, né? Poxa, se isso é a minha prioridade, por que eu não fiz isso hoje? Quantos Né? gritos a menos com os filhos a gente Não adota? é? Que bobeira. Se minha família é a coisa mais importante pra mim, por por que eu tô gritando com os moleques? É. E a preocupação material. Que isso eu consegui, de uns anos para cá, eu estou falando por mim, tá, doutoras? E desapegando. Ótimo. E tem gente que tá ali no material, que tá... Eu falo, gente, mas não vai caber tudo isso na urna não, bem.
não tem como levar, né? Mas ainda assim a gente fica nesse apego, né? Porque a gente não está pensando, eu acredito que nas experiências de vocês, ninguém está pensando, nossa, então, olha, vai lá, porque aquele carro que eu comprei... Eu queria ter comprado aquele carro. Eu queria ter comprado aquele carro. No fim de vida, ninguém falou, eu queria o carro, eu queria ter feito aquela viagem de primeira classe. Não, eu queria ter dito para fulano que eu amo. Não é? Eu queria ter estado, de repente, mais em almoços. Sim. Ninguém fala, né, de coisas materiais. Não. Exato. Não. É tudo tão aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Carol, ai, como eu gosto de você, né? Não é? É só aqui, ó. É Tá só tudo do aqui, seu lado, tá sim. tudo ao seu alcance, né? Só que a gente demora para perceber isso daí. É difícil. É muito É difícil. E é como vocês colocaram. Há pessoas que conseguem ter essa transcendência e fazer, verbalizar, sentir, né? E há outras que, às vezes, não dá tempo. Infelizmente. Às vezes não dá tempo, né? Então, esse projeto mexeu muito comigo. Até falava, Stephanie, para a doutora Dani, que hoje eu coloquei lá nos stories, porque muita gente me perguntou, mas o que é esse projeto, o Silicone da Morte? Você está indo nele? E eu fiz stories, fiz stories e coloquei lá o porquê, né? Porque as pessoas vão, nossa, mas não tem ninguém morrendo, não tem ninguém, está doente. Não tem ninguém morrendo. Exato, não tem ninguém morrendo. Seu pai não está doente, sua mãe está doente, você quer estar doente. Não, gente, está tudo ótimo. Talvez é por estar tudo ótimo, porque eu estou querendo ir, saber, entender, né? E fiz a pastinha da morte, né? Doutoras, a gente está caminhando para o final, porque conversa boa passa rápido, né? E eu ficaria mais 3 horas com vocês aqui, sossegadamente. Qual é a mensagem que vocês querem deixar? Que tipo de recado, eu acho, né? Que vocês acham primordial, que nós temos muita gente nos ouvindo, muita gente nos vendo. O que vocês queriam deixar como mensagem? O tempo é livre, o microfone é de vocês. Vamos lá. Eu acho que assim, hoje a gente tem muito recurso e a gente vive muito tempo. E a gente não pode garantir de jeito nenhum que não haverá doença, que não haverá sofrimento, que não haverá coisas ruins ao longo da nossa vida toda, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar hoje, agora, o tempo todo, é em construir, assim, uma fortaleza, né? É construir forças dentro da gente, forças físicas, emocionais, espirituais, sociais, coletivas, forças familiares. E a gente construir essa fortaleza para enfrentar o que a gente vai enfrentar e poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E essa construção é uma construção muito particular, né? Muito sobre o que faz sentido para cada pessoa. Mas é possível fazer isso. E a gente tem que fazer isso todo dia, né? Porque eu sei que uma hora eu vou ficar doente, uma hora eu vou precisar de ajuda de alguém, eu vou precisar fazer uma cirurgia. E não é isso que vai me deixar uma pessoa mais triste ou mais feliz. Eu vou saber que o que eu fiz até ali é ok, que eu estou seguindo num caminho, que eu tenho pessoas com quem contar, que eu sei que eu posso, que tudo que eu estou fazendo faz sentido. Então, eu acho que isso é o que eu gostaria de dizer, assim. A gente sabe que vai ter momentos difíceis, a gente vai passar por coisas tristes, dolorosas, sofridas, mas que a gente possa construir um recurso para lidar com esse sofrimento. Ótimo. Que lindo. Ele falou lindo. Não é? É lindo. Aí eu queria falar que eu concordo com tudo que a Dani disse. Convidar todo mundo para ir no próximo É isso que eu ia falar, doutora. Isso. No Clube da Morte, no finalzinho a gente fala a data, mas tentar... um dos meus objetivos agora, assim, como ser humano mesmo, é tentar mais falar sobre isso, que somos seres finitos. Falar sobre isso não só em família, não só com os meus pacientes, não só com os amigos, mas por que todo mundo, quando nasce, sabe que vai morrer e mesmo assim acha um tabu? Pode ser bonito, né? O fim pode ser bonito. E muito
que vai fazer com que o fim seja bonito, depende disso que a Dani falou, do que a gente construiu em vida. Então, a gente não precisa chegar no fim, até porque ninguém sabe quando vai ser o fim, né? E ficar cheio de arrependimentos, né? A gente, para morrer bem, tem que viver bem. Exatamente. E é isso que a Dani falou. Então, a gente tem que viver bem. E viver bem é todo dia. Então, todo dia. É isso. Eu não vou deixar vocês embora. Não quero deixar vocês embora. Para quem está nos acompanhando, podem passar o Instagram do Cineclube da Morte aqui de Campinas. O Cineclube da Morte, o Instagram do Cineclube, ele tá meio defasado. Tá. A gente passa o nosso Tá bom. e aí a gente promete que vai atualizar O A gente tá com falta de ajuda de redes sociais. Então eu já tô olhando Tá. o pessoal. Mas aí pode ser o nosso pessoal que a gente sempre divulga lá. O meu, da doutora Dani, Da doutora Vanessa. Elas vão estar marcadas na publicação, mas, por favor, repitam o Instagram de vocês. O meu é Carol Lopes Nourani. Nourani. O meu é doutora Daniela Geriatra. Doutora Daniela Geriatra. Então, vocês anotem aí. Eu não quero deixá-las embora, mas eu preciso deixá-las embora. Agora vocês entendem o porquê que eu estou muito... eu adoro estar lá no Ciclo da Morte. Quando eu não posso, é porque realmente eu não posso ir mesmo. Mas é algo que eu me programo para estar lá. Eu gosto de estar lá. Que bom. E me parece que... Eu vou usar uma metáfora, parece que me alimenta quando eu estou lá. Ai, que Que legal. bom. É muito interessante. Então, eu faço questão de divulgar a todos. Então, você que não está em Campinas, mas em São Paulo também tem a doutora Tem. Dani, pela doutora Ana Cláudia Quintana. E acho que pelo Brasil também, Tem né? pelo Brasil todo. Inclusive, acho que no Instagram do Infinito, eles devem ter mais As cidades das que cidades, tem, né? né? Infinito.etc. O Instagram. Infinito.etc. Gente, lá vocês conseguem as datas e os locais que são exibidos o Cineclube da Morte ao longo do Brasil, né? Brasil todo. Qual é a data do próximo? 19 de outubro. 19 de outubro. Nós estamos gravando esse episódio hoje, dia 19 de setembro. Então, daqui um mês, daqui um mês, dia 19 de outubro, vai acontecer o próximo Cineclube da Morte. Eu estarei lá. Você que é tímido, que tem medo, né, Dani, de falar sobre morte, tem receio, pode ir lá, conhecer gente bacana, assistir um filme, comer uma pipoquinha. Se quiser ficar quietinho no canto, né? Também Tem pode. problema. Também pode. Bora. Gente, meninas, eu vou chamar assim de forma carinhosa. Eu uso uma expressão, eu estou embriagada de alegria. Ai, que delícia. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês tiveram que modificar muita agenda para estar aqui. Então, eu não tenho palavras para agradecer. Agradeço a doutora Vanessa por tudo também. Muitíssimo obrigada. Ela será muito bem homenageada por nós aqui também. E obrigada pelo tempo de vocês, doutora Carol, doutora Dani. Eu quero fazer uma celebração de saúde e de vida. Vamos lá? Vamos. Então, vamos. brinde. Vai ter brinde. Saúde, Saúde. vida a todos nós. E vocês que ficaram aqui, até a próxima. Tchau. Obrigada, meninas. Muitíssimo muito bom. obrigada. Que legal.